Hoje, na vertente tecnológica, vamos falar sobre a entrevista que Tim Cook, CEO da Apple, deu na conferência VivaTech, o maior evento de startups de tecnologia da Europa. Fica aí para ouvir sobre esta entrevista e muito mais. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Decidi trazer no dia de hoje, à semelhança do que já fiz no passado, um assunto para cima da mesa para nos fazer pensar e nos fazer debater sobre este assunto. E falo, obviamente, da entrevista que Tim Cook, CEO da Apple, deu na conferência VivaTech, o maior evento de startups da tecnologia da Europa, em que ele foi entrevistado por Guilherme Lecroix, CEO da Brut, e onde vários assuntos foram debatidos nesta entrevista. Uma entrevista que pode ser vista através do YouTube, que tem uma duração de cerca de 30 minutos e que vocês podem checar para ver tudo o que foi falado naquela entrevista. Mas dos vários assuntos, em que grande parte desses assuntos foram focados sobre privacidade, como vocês sabem, é um assunto que já está a ser debatido não só na Europa, não só nos Estados Unidos, mas em vários países realmente está a ser debatido, porque chegámos à conclusão que em pleno 2021 as questões da privacidade cada vez mais estão no centro das atenções, estão no centro de qualquer discussão a nível ou relacionado com tecnologia. É algo, como vocês têm reparado, é algo que eu vos tenho trazido bastante neste podcast, porque foi algo que, de facto, eu comecei-me a perceber de há uns aninhos para cá, que era uma problemática. Quando vocês começam-se a interessar cada vez mais por tecnologia, começam-se a cada vez mais a interessar sobre estes assuntos que rodeiam a tecnologia, vão perceber rapidamente que as empresas mal intencionadas ou que pretendem trilhar outros caminhos que não aqueles que deveriam ser com um bom propósito relacionados com a tecnologia, acabam por enverdar por caminhos relacionados com a privacidade, com a venda de dados dos usuários e tudo o que agrega relacionado com esse assunto. E eu, como vou percebendo da tecnologia já há alguns anos, comecei cada vez mais a pesquisar a fundo, comecei a assistir cada vez mais vídeos de pessoas que efetivamente estão por dentro e que percebem de tecnologia e que percebem sobre estas áreas muito específicas, e acabou por ser assustador aquilo que de facto vai-se passando nos bastidores, aquilo que de facto está a ser falado nas nossas costas, nas costas dos usuários, nas costas dos consumidores, dos clientes, que de facto vão experimentando cada vez mais a tecnologia, que se vão interessando cada vez mais em estar dentro da tecnologia, mas não percebem de todo aquilo que se vai passando nas costas delas, ou aquilo que se passa nos bastidores. E chega a ser realmente assustador. A forma, aliás, se vocês assistirem
não é, pode-se chamar de documentário que passou na Netflix relacionado com as redes sociais, ainda que aquilo possa ser bastante questionado da forma como aquele documentário foi montado, né? Porque acabaram por dar uma espécie de mistura de exagero ali para de facto também criar e captar a atenção do público, porque esse é o verdadeiro propósito deles. Mas aquele documentário acaba por demonstrar de certa forma a realidade do que se passa nos bastidores. É justamente aquilo, ou seja, é as empresas que estão no centro de toda esta problemática e é aquilo que efetivamente elas querem fazer, ou seja, é saber tudo o que diz respeito à nossa vida, desde localização a dados relacionados connosco, desde dados de nome, dados bancários, dados de familiares, de onde é que a gente trabalha, o que é que a gente faz, quais são os nossos interesses, quais são os nossos hobbies, quantas vezes é que a gente vai à casa de banho. Mas basicamente é isto, eles querem saber tudo o que puderem arrancar de nós e com isso venderem informações a terceiros e assim sucessivamente, ou seja, isto acaba por ser uma bola de neve. Mas voltando um pouco atrás, pegando nessa entrevista que Tim Cook deu, várias coisas foram debatidas, conforme eu vos disse, relacionado com a privacidade, mas houve um assunto que o Guilherme fez, um assunto que trouxe para cima da mesa e questionou o Tim Cook sobre isso, foi quando a dada altura foi posto em cima da mesa o assunto da lei dos mercados digitais, que ainda é uma proposta que está ainda em fase de estudo na União Europeia, que ainda está para ser aprovada ou não, e que, caso seja aprovada, vai obrigar a Apple a aderir, sim, basicamente é isso, é ter que ser obrigada a aderir, a ter que pôr mais que uma loja alternativa à App Store. E obviamente que Tim Cook se mostrou bastante desagradado com essa situação, porque aquilo que ele defende, e é isso aí que me fez pensar, é que se for implementado mais que uma loja dentro do sistema iOS dos iPhones, ou do iPadOS também, ele acha, e é isso que eu queria trazer para cima da mesa para a gente pensar também sobre isto, ele acha que essas lojas alternativas, não sendo controladas e supervisionadas pela Apple sobre o conteúdo que está lá dentro e aquilo que vai ser colocado diariamente lá dentro, acaba por destruir a segurança do iPhone e por si só acaba por destruir a segurança dos usuários. E vocês percebem onde é que eu quero chegar. Voltando àquela história que ainda há pouco vos falei, com a venda de dados sobre nós, etc, etc. De facto, este assunto é bastante complexo, mas ao mesmo tempo era bom a gente nos debruçarmos sobre este assunto e pensarmos sobre este assunto. De facto, eu não chego ainda a uma conclusão, porque eu, quando utilizava durante muitos anos o sistema Android, eu fui durante muitos anos adepto dessa ideia, ou seja, uma das coisas que me encantavam e que de certa forma ainda me encantam é a liberdade que o usuário tem sobre aquilo que ele compra. Ou seja, tal como eu vos falei no passado em outros episódios, se um consumidor compra algo, né, se suou e trabalhou sobre para ter um dinheiro para comprar aquilo que ele quer, e se comprou e aquilo é 100% dele, que ele tenha o direito de 100% poder decidir sobre aquilo que ele comprou. E se ele comprou um smartphone e não foi a fabricante que deu ao consumidor aquele telefone, foi ele que suou para ter aquele dinheiro e poder comprar aquilo que ele quer, e comprando ele pode fazer o que quiser daquilo.
Então o consumidor tem que ter essa liberdade de decidir o que quiser fazer com aquele telefone. Nem que para isso seja comprar ali no balcão, sair cá fora na loja e jogar aquilo contra a parede. É uma decisão do usuário. E, de facto, o sistema Android dá essa liberdade ao usuário e, de certa forma, eu sou apoiante disso. Só que isso acarreta um preço muito alto. Eu, durante muitos anos, ignorei essa questão. Só que vocês não sabem a quantidade de vezes que eu não só tive que lidar, mas também de histórias que eu próprio tive conhecimento, e não foram histórias inventadas, foram histórias que eu presenciei, de pessoas que ficaram com os telefones completamente estragados, ou porque o telefone, por causa de qualquer coisa que eles fizeram no dia a seguir, o telefone não ligava, ou porque sentiam que o telefone de repente começava a crashar, começava a bloquear, e eu pegava no telefone para tentar perceber e tinha sido instalado ali um malware, ou tinha sido instalada uma aplicação que estava a baralhar com o sistema todo do telefone, porque ou estava a consumir bastante bateria, ou porque estava a sobreaquecer o telefone. Ou seja, quando vocês percebem que às vezes vocês estão num site, ou clicaram num algum link e aquilo de repente redireciona para a loja de aplicativos para baixar uma aplicação. Só que o intuito, e tanto aquilo que eu vos peço para vocês partilharem não só este podcast, mas outros podcasts de tecnologia que falem sobre estes assuntos, com pessoas que não percebem de todo sobre tecnologia, é justamente por causa disso. Vocês não têm a percepção da quantidade de vezes que eu lidei e que soube realmente de histórias de pessoas que ficaram com o telefone completamente estragados por causa de uma má ação que elas fizeram que elas próprias não percebiam. Ou seja, elas não dominam tecnologia, não percebem tecnologia, e as coisas são tão bem montadas no smartphone para a gente clicar e pôr-se a instalar coisas, e depois o resultado final é a pessoa ficar com o telefone completamente estragada, e às vezes, não tendo posses financeiras, são obrigadas a ter que ir a uma loja comprar um telefone porque fizeram qualquer coisa no outro que ficou o telefone completamente inviabilizado para uso, por causa de alguma coisa que elas instalaram, às vezes aplicativos duplicados, às vezes aplicativos que nada têm a ver, justamente porque as pessoas andaram lá a clicar. E pegando realmente nestas palavras do Tim Cook, relacionado com esta história das lojas alternativas, isto faz-nos pensar. Porque, de facto, claro que obviamente ele está a salvaguardar os interesses dele e da empresa dele, e quanto a isso não há dúvidas. Mas também há um fundo de verdade naquilo que ele falou. De facto, as pessoas estão completamente ausentes do conhecimento da tecnologia e daquilo que se passa no dia-a-dia, na vida delas, relacionadas com aquilo que elas acarretam nas mãos delas diariamente, a toda a hora, que é um smartphone, e as empresas sabem disso e acabam por se aproveitar disso e montam ali uma espécie de armadilha que levam os consumidores a tomarem determinadas decisões, a fazerem algo que vai de encontro aos interesses dessas empresas, e acabam por ou os dados serem roubados ou o aparelho ficar completamente avariado e terem que adquirir outro smartphone. Isto tudo por conta justamente desta história, porque quando vocês têm algo fechado, que de certa forma, eu não estou a dizer com isto que o iPhone é perfeito ou que a App Store é perfeita, que não é, isto está longe de o ser, mas o facto de terem um sistema que seja fechado, que esteja minimamente protegido, que proteja minimamente os interesses do consumidor, e que tenha uma loja que minimamente se preocupe em baixar, e a gente sabe que para baixar um aplicativo, aquilo aplica a gente ter que autorizar aquilo. Por exemplo, no meu caso, eu tenho que usar o Face ID cada vez que tenho que baixar um aplicativo, ou seja, não é só chegar ali, clicar e instalar e está feito. Implica essa ação, por exemplo, coisa que nunca me foi pedido na Google Play Store no Android,
Quando a gente acede lá e vai para baixar um aplicativo, simplesmente é só clicar lá para baixar. Eu clico lá para baixar, aquilo instala e está feito. Não precisa de Face IDs, nem reconhecer a minha cara, não precisa de autorização por impressão digital, não precisa nada. Eu tive o Xiaomi Mi Mix 2S durante 2 anos, ou 2 anos e qualquer coisa, e nunca me pediu uma única autorização para baixar um aplicativo. Eu chegava ali, baixava aquilo que eu queria. Já na App Store, no iOS ou no iPadOS, ou mesmo até no macOS, para baixar qualquer coisa, eu tenho que autenticar que vou baixar aquele aplicativo. Ou seja, implica uma ação da minha parte para baixar alguma coisa. E isto trouxe-vos esta notícia hoje justamente para nos fazer pensar. Será que a gente precisa mesmo de lojas alternativas que de todo não têm qualquer tipo de supervisão? Olha, vou-vos dar um exemplo. Na altura no Mi Mix, eu durante muito tempo usei, em alternativa à Google Play Store, a Aptoide, que é aquela loja de aplicativos portuguesa. E de facto é um aplicativo, é uma loja que eu durante muito tempo usei e sei o conteúdo que lá estava. Aquilo chegava a ter aplicativos em modo alfa, só para vocês terem uma noção. O modo alfa, para quem não percebe, é o modo antes do beta. O beta é quando a coisa já está a ser trabalhada em vias de ficar em fase de final para termos uma versão final, né? Só que a alfa é ainda antes da beta, ou seja, é mesmo o começo dos começos, em que realmente pode o aparelho ficar bichado, pode ficar crashado, pode sobreaquecer, pode até explodir se for preciso, por conta de termos um aplicativo alfa. E perdia-se os números dos dedos das mãos e dos pés a quantidade de aplicativos que rodavam lá diariamente que estavam em modo alfa. Aplicações que chegou a ter durante muito tempo aplicações que eram daquelas pagas e que os usuários colocavam lá, ou seja, vocês podiam baixar aplicativos e conteúdos que eram pagos de forma gratuita, ou seja, isto é muito bom, vocês terem acesso a um aplicativo pago de forma gratuita, mas será que é justo para as empresas e para os desenvolvedores que trabalham dia após dia sobre um aplicativo e vocês terem acesso a ele de forma gratuita e o desenvolvedor que trabalhou tanto para aquilo e que quer ter retorno daquilo e de facto depois vê o seu aplicativo dentro de uma loja assim de forma completamente gratuita para qualquer usuário baixar? Será que é isso que a gente pretende? Será que é isso que é justo? E eu estou-vos a dar um exemplo de uma loja, mas eu tive acesso a tantas outras lojas que o conteúdo diário delas era exatamente esse, era aplicativos que não eram supervisionados, que chegavam a ter 1 estrela de avaliação de 0 a 5, 1 estrela de avaliação, aplicativos em modo alfa, e eu pergunto, isto está completamente disponível dentro dos smartphones de pessoas que não percebem nada de tecnologia. E só para vocês terem uma noção, a nível global, tal como já vos falei no passado, são mais de 90% das pessoas a nível global que não percebem nada de tecnologia, que só vão ali à loja, compram um aparelho só para fazer uma chamada ou mandar um SMS, ou seja, aquilo que for, e que não percebem nada de tecnologia. E têm acesso de forma assim clara, sem qualquer supervisão, para as empresas fazerem o que quiserem desse aparelho e induzirem as pessoas a fazerem determinadas coisas, a tomarem determinadas decisões sem que elas se apercebam daquilo que estão a fazer. E nesse aspecto, o iPhone ou um aparelho da Apple traz-nos, de certa forma, essa segurança. Mas volto a dizer, não estou de todo a induzir a vocês a comprar ou a decidirem-se por determinado aparelho ou por determinado sistema. O assunto que eu quero trazer hoje é isto que está a ser discutido na Europa, é isso que está a ser discutido em vários países a nível mundial, sobre as questões de privacidade, sobre as questões de lojas alternativas, sobre essa liberdade que é dada ao usuário, sendo que para se dar essa liberdade ao usuário é bom que o usuário tenha a consciência daquilo que se passa ao seu redor, e isso de todo não é uma verdade.
e é o que eu vos estou a dizer, está a ser tomadas determinadas decisões em prol de pessoas que de todo não percebem tecnologia, que não percebem daquilo que se passa à volta delas, não percebem-se daquilo que está no centro das suas mãos quando pegam no aparelho. Então eu trouxe-vos este assunto hoje justamente para nos fazer pensar, para nos fazer debater. Talvez também é um assunto que eu queira trazer no futuro, talvez com um convidado, com um amigo meu, que muitas vezes a gente já tem debatido sobre estas questões, e gostava de poder ouvir outras opiniões, gostava de ouvir aquilo que verdadeiramente as pessoas pensam, porque acho que é um assunto pertinente, é um assunto que deve ser discutido sobre essa liberdade ou não. E quando falo essa liberdade, falo liberdade de escolha, sendo a realidade que a gente está a enfrentar em pleno 2021, onde, conforme vos disse no início deste episódio, sobre questões relacionadas com privacidade, questões relacionadas com venda de dados do usuário, ou seja, há aqui muito pano para mangas para ser discutido, para ser debatido, e gostava mesmo de trazer este assunto no futuro, com um futuro convidado, para trocarmos umas ideias, e poder trazer essas ideias a vocês para nos debatermos e ver a que conclusão é que poderemos chegar ou não, mas é bom trazer esses assuntos e serem debatidos tal como eles merecem ser discutidos. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.